Bom dia pessoal, cá estou. Conforme prometido, eu finalizei o livro Inteligência Emocional e eu tinha dito que eu voltaria aqui para falar com ele, para tratar sobre ele para vocês, as minhas impressões. Semana passada, propositalmente, eu coloquei muito no meu feed, no Instagram, assuntos com o tema de inteligência emocional, liderança e clima organizacional. Eu recebi alguns questionamentos do meu privado pertinentes ao assunto, então eu vou tratar alguns pontos que eu achei muito interessante do livro para aplicar no nosso dia a dia, no ambiente das organizações, das empresas, enfim, no dia a dia que todo líder, que todo gestor, né, que todo chefe tem que tratar. A primeira questão que eu gostaria de falar com vocês, que eu achei bastante interessante, é sobre a inteligência emocional em si. O que é a inteligência emocional? É uma área da psicologia que ensina, que ajuda indivíduos a lidarem com os seus próprios sentimentos e com o sentimento dos outros. E o livro Inteligência Emocional, ele trata muito profundamente sobre essa questão da inteligência, tanto por uma questão, por uma visão clínica neurológica, claro que a gente sabe que existem condições em que os indivíduos nascem com determinadas predisposições e isso depende de algumas questões cerebrais, claro que a gente sabe disso e o livro trata exatamente sobre isso. Porém, o que é interessante para o livro, que eu aprendi, né, embora a gente viva muito como líder, né, já há muitos anos, a gente viva isso muito na prática, é que a inteligência emocional, ela pode ser aprendida e ensinada. E por que é tão importante a gente falar disso para os nossos líderes, para os nossos gestores, os nossos supervisores, os futuros chefes das organizações? Porque a capacidade de um líder saber lidar com as suas próprias emoções, ele consegue influenciar as emoções dos outros. Então, se um líder ele é doente emocionalmente, você vai ter um clima organizacional doente. Então, por isso que durante toda a semana passada eu quis tratar essas três questões: clima organizacional, liderança e inteligência emocional. O livro é muito interessante em tratar essa questão, porque ele fala até, o autor, Daniel Goleman, ele inclusive fala que existem pessoas que são analfabetas emocionais. O que isso quer dizer? São pessoas que elas simplesmente não têm capacidade de lidar com as suas emoções. E o que eu tenho observado muito durante esses anos todos em que eu passei por diversos locais, órgãos públicos, órgãos privados, empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas, é que a maioria dos líderes, dos gestores, eles não têm inteligência emocional para lidar com situações mínimas. E quando eu falo mínimas, é mínima mesmo. Por exemplo, de um gestor não conseguir lidar com um colaborador que está de mau humor, por exemplo, de se trocar, de se rebaixar, de evocar um poder para que ele tente mudar de postura. E com isso, essa falta de inteligência, de se direcionar os seus sentimentos, acaba afetando aos seus liderados. Então, por isso eu falei muito de clima organizacional. Não espere você, gestor, um clima organizacional saudável se os seus líderes não têm inteligência emocional saudável. Se a qualquer momento eles mudam de opinião, se a qualquer momento eles evocam poder para serem ouvidos, né? Para se fazerem respeitados. Se você não tratar primeiramente o seu líder, você vai ter um clima organizacional doente. Então, a primeira coisa, a primeira lição que eu quero deixar para você, chefe, gestor, né? É, primeiramente, treinar o seu líder, o seu supervisor, aquela pessoa que vai estar ali na linha de frente, na linha gerencial, na linha de liderança. Ela precisa saber lidar com os seus sentimentos, porque dessa forma ela vai conseguir direcionar os seus liderados
e vai conseguir influenciar até as emoções dos outros a favor do clima organizacional. Então não espere uma equipe com resultados, uma equipe saudável, uma equipe coesa, se a sua liderança não é coesa. Não espere isso acontecer. Então a primeira coisa, líderes com inteligência emocional. Ah, mas eu sou assim. Eu já ouvi isso de líderes que estavam tendo problemas com seus liderados. E a pessoa falava, não, mas eu sou assim e se quiser eu sou desse jeito. Eu não levo desaforo para casa, eu sou explosiva mesmo e se tiver que me rebaixar eu me rebaixo, porque eu sou assim mesmo. Gente, uma pessoa dessa como líder, você acha que vai ter resultados? Não vai ter. Não é a empresa que se adequa à personalidade do líder, é o líder quem tem que se adequar à postura da empresa, a cultura organizacional da empresa. Então isso não existe. Líder te falar que é assim, morreu assim, não vai mudar. Corta da sua linha gerencial. Pode tirar, você vai ter problemas. Você vai ter um ambiente tóxico, provavelmente processos trabalhistas por danos morais e provavelmente péssimos resultados. Então a primeira coisa como lição que eu quero deixar para você hoje, gestor, você tem que treinar o seu líder na questão do controle emocional, da inteligência emocional. E isso leva tempo, tá? Não pense você que com um feedback, uma conversa, uma reunião, uma dinâmica, isso vai resolver a situação, não. Inteligência emocional é algo que é construído, é algo que precisa ser aprendido e é algo que precisa ser ensinado. Então não existe isso, eu nasci assim, morri assim, não. O livro é interessante exatamente por essa questão. Ele mostra várias portas, vários caminhos para que o gestor treine o seu líder, para que ele possa mudar, para que ele possa melhorar. Porque afinal, cada empresa tem a sua cultura organizacional. Então você precisa alinhar os seus líderes de acordo com essa cultura organizacional, para que o clima organizacional esteja condizente com liderados motivados, liderados animados e liderados que realmente gostam de fazer aquilo que lhes foi confiado. Então isso era que eu queria deixar, as minhas impressões. O resumo do livro é esse. O autor, ele nos mostra na psicologia, na ciência, na prática, que inteligência emocional pode ser treinada, pode ser ensinada e pode ser passada. E ele mostra, o autor, ele mostra através de vários estudos, comprovadamente, como que várias situações, tanto na área empresarial, pessoal, relacionamentos interpessoais, aplicando a inteligência emocional, conseguiu-se mudar todo um clima, toda uma situação, todo um ambiente e influenciar para melhor, tá? Eu queria deixar essas palavras para vocês. Durante a semana eu vou colocar mais impressões do livro para vocês. E é isso, gente, a gente precisa se adequar. O mundo, ele está em constante transformação. As pessoas pós-pandemia, elas estão precisando de amparo emocional e as organizações, elas têm que entender que não se trabalha, a gente não trabalha com números, a gente trabalha com pessoas que dão resultados em números. Então sai na frente a empresa que investe em inteligência emocional nos seus líderes e, consequentemente, refletindo nos seus liderados. Quem sai na frente é quem entendeu que o mundo mudou e vai se adequar a esses novos modelos. O que eu ganho com isso? O que eu ganho, Benigna? Ensinando inteligência emocional, investindo, porque o investimento, ele requer tempo. Você vai ter que ter um tempo, você vai ter que ter organização, você vai ter que ter um planejamento. A sua maior vantagem é a retenção de talentos. O que eu tenho visto na minha trajetória profissional é a empresa perdendo grandes talentos intelectuais por questões básicas que poderiam ter sido aplicadas
o clima organizacional teria melhorado e a empresa não teria perdido esse talento. Lembre-se que o maior capital de uma empresa é o capital intelectual. Se você quer saber mais, entre em contato, manda direct. Eu vou fazer algumas enquetes durante a semana e trago mais impressões para você. Tenha uma ótima semana, líder, gestor, e vamos que vamos!